O francês Michel Lotito ficou famoso por conseguir mastigar coisas não comestíveis. Os médicos descobriram que ele tinha um revestimento muito grosso cobrindo seu estômago e intestinos. Além disso, seus sucos gástricos eram incrivelmente fortes. Isso deu a ele a capacidade de consumir literalmente qualquer coisa, incluindo metais afiados ou mesmo tóxicos. Não é de admirar que Lotito tenha recebido o apelido de Monsieur Mange-Tout, que significa Senhor Come Tudo. O homem não devorou nenhum avião de passageiros gigante, mas ainda assim ingeriu incríveis 9 toneladas de metal. A opção foi por um Cessna 150, uma aeronave de uso geral com 2 lugares. Monsieur Lotito conseguiu comer a aeronave em 2 anos, de 1978 a 1980. Ao longo de sua carreira, também consumiu toneladas de outras coisas indigestas, como bicicletas, aparelhos de TV, carrinhos de compras, lustres, camas e até mesmo uma pequena parte da Torre Eiffel. Ao mesmo tempo, alimentos macios como ovos ou bananas lhe faziam mal. Para ele, as bananas não o apeteciam. Ok, então devemos seguir em frente, certo? Existe uma espécie de uva com 12% mais açúcar que as outras. Os melhoristas de plantas demoraram quase 12 anos para chegar a esse resultado. À primeira vista, as uvas super doces parecem e cheiram exatamente como as normais, mas têm gosto de algodão doce. Há um navio de cruzeiro no qual você pode viver permanentemente. Ele viaja ao redor do mundo, fazendo paradas de vários dias em diferentes portos. As pessoas podem morar a bordo ou ir e vir quando quiserem. Elas possuem cabines confortáveis e espaçosas que custam entre 2,5 milhões e 9 milhões de dólares. A maioria desses apartamentos foi comprada muito antes de a construção do navio ser concluída. Você pode alugar sua cabine ou levar seus parentes ou amigos. A idade média dos residentes do navio é de 66 anos. As montanhas de Vênus parecem ser cobertas de neve, mas as temperaturas nesse planeta são escaldantes e não há como haver neve lá. A substância semelhante ao gelo é, na verdade, metálica. Vanta Black é o material mais escuro do mundo. Ele absorve mais de 99% da luz e faz os objetos 3D parecerem 2D. O material é feito de minúsculos tubos ocos de carbono. Eles são criados em um laboratório especial. Em 2003, 2 irmãos da Espanha compraram uma obra de arte cara. Eles acreditavam que era uma pintura original de Goya. Quando descobriram que era uma farsa do século XIX, decidiram vendê-la, apresentando-a como se fosse verdadeira. O comprador era supostamente um rico sheik árabe. O atravessador exigiu uma comissão de 350 mil dólares. Os irmãos não tinham tanto dinheiro e tiveram que pedir emprestado. No início, os vendedores pediram 4,5 milhões de dólares, mas no final baixaram o preço para 1 milhão e 700 mil dólares. Quando os homens tentaram depositar o dinheiro em uma conta bancária, descobriram que o dinheiro era falso, assim como a pintura. Os irmãos foram presos. O atravessador desapareceu com a comissão e nunca foi encontrado. Wim Hof, da Holanda, recebeu o apelido de Homem de Gelo, por uma razão. Em janeiro de 2007, ele correu uma meia maratona em Oulu, uma cidade no norte da Finlândia. Ela fica a apenas 160 quilômetros de distância do Círculo Polar Ártico. O homem estava sem sapatos e sem camisa, apesar de ter corrido mais de 2 horas descalço no gelo e na neve. Wim Hof também bateu o recorde mundial pelo maior tempo do corpo inteiro em contato com o gelo, e fez isso 16 vezes. Seu melhor resultado foi superado apenas em 2019, por um atleta da Austrália. É de tremer só de pensar, não? Um homem do Canadá estava pescando quando uma forte tempestade atingiu a região. Seu barco desviou do curso e ficou preso nos arbustos. O cara acabou em um lugar totalmente desconhecido. Ele não tinha ideia de onde estava. Depois de vagar por algum tempo, percebeu que estava completamente perdido e poderia não sobreviver a essa aventura. Ele estava ficando desesperado quando uma ideia lhe veio à mente. Rompeu o cabo de energia elétrica mais próximo com o machado que tinha. Então sentou-se e ficou esperando que um helicóptero fosse até lá consertar. O helicóptero chegou e o resgatou. Mas como muitas pessoas passaram quase 30 horas sem energia, o homem teve que pagar uma multa alta. Seu pulmão direito é um pouco mais curto do que o esquerdo, pois precisa deixar espaço para o fígado. Já o esquerdo é mais estreito, pois precisa abrir espaço para o coração. Além disso, os pulmões do homem geralmente retêm mais ar do que os da mulher. As transmissões sem fio são ilegais na pequena cidade de Greenbank, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Isso significa nada de telefones celulares, Wi-Fi, Bluetooth,
transmissores eletrônicos e assim por diante. Tudo isso porque o local abriga o telescópio de Green Bank. Trata-se do maior radiotelescópio totalmente orientável do mundo. Qualquer tipo de sinal sem fio pode atrapalhar o seu desempenho. Existem apenas 2 estações em Urano, verão e inverno. Cada uma delas ocorre 2 vezes por ano e dura 21 anos terrestres. E um ano completo em Urano dura 84 anos terrestres. Uau! Imagine ter que esperar pelas férias de verão. Cruzes! O degustador-chefe da empresa Costa Café tem um seguro da sua língua no valor de 13 milhões de dólares. As papilas gustativas são tão importantes para a profissão dele quanto as cordas vocais para um cantor. Elas permitem que ele perceba centenas de sabores. A primeira montanha-russa foi construída para transportar carvão morro abaixo. O trilho era longo e íngreme e a velocidade do carrinho podia chegar a 80 km por hora. Logo, as pessoas descobriram esse entretenimento. Os turistas podiam descer por aquele terreno perigoso depois de pagar alguns trocados. Os caracóis têm um dos padrões de sono mais malucos do mundo. Eles podem dar umas cochiladas por 1 ou 2 horas e então ficar acordados por 30 horas seguidas. Esses animais também têm períodos de hibernação bizarros, que podem durar vários anos. E se você os refogar com um pouco de alho, eles são deliciosos. Os coiotes e os texugos costumam caçar juntos. Os texugos sabem como tirar as presas das suas tocas e os coiotes são hábeis em perseguir animais no solo. Além disso, os texugos têm um olfato aguçado e os coiotes têm uma visão excelente. A cooperação deles funciona assim. Um texugo escava para pegar uma pequena criatura e a faz correr em direção até o coiote, que está esperando nas proximidades. E o jantar está servido. Só não sei qual deles tem a preferência para dar a primeira mordida. O tubarão-baleia, um dos maiores peixes do mundo, tem vários milhares de dentes minúsculos. Ele os usa para comer vegetais. O tubarão é um animal filtrador e prefere devorar plantas, algas e plâncton. Este não fica feliz com isso, mas a vida é assim. Muitas pessoas começam a rir depois de espirrar várias vezes consecutivas. Isso porque espirrar deixa feliz. Quando você faz isso, seu corpo libera endorfinas, que são os hormônios responsáveis por lidar com o estresse. Ok. As corujas são tão flexíveis que conseguem girar a cabeça fazendo um círculo quase completo. Tudo graças ao fato de que suas cabeças estão conectadas ao corpo por apenas um pivô. As pessoas têm 2 deles, e isso limita seriamente nossas habilidades. As corujas também têm muitas vértebras, que são ossos minúsculos, que constituem a coluna e o pescoço. É outra coisa que as ajuda a realizar o truque de girar a cabeça. Ah, sim, e elas precisam mover a cabeça inteira, pois não conseguem mexer os olhos em volta. O nível do mar é diferente em todo o mundo, e a superfície oceânica mundial não é plana. Isso é por causa dos ventos e da diferença de gravidade, que é influenciada pelo volume das montanhas subaquáticas. A maioria dos astronautas afirma que o espaço cheira a bife ou churrasco. Esse é exatamente o odor que fica depois que alguém termina uma caminhada no espaço. Mas alguns exploradores espaciais têm certeza de que cheira a metal aquecido. Ou talvez os metais aquecidos, ou o bife fumegando, tenham o cheiro do espaço. Quero dizer, qual deles veio primeiro? Seus sonhos mais vívidos acontecem durante o sono REM, movimento rápido dos olhos. Esta etapa não dura muito e acontece com intervalos de 90 a 120 minutos durante a noite. Durante o sono REM, a maioria dos músculos voluntários do corpo fica paralisada. Assim você não se machuca enquanto atua em um sono. Exceto quando cai da cama. Acredite em mim, é estranho. Existem cachoeiras no oceano. Elas ocorrem quando há uma grande diferença na temperatura da água. Então, a mais fria flui para baixo e embaixo de camadas mais quentes, portanto menos densas. A maior cachoeira conhecida na Terra fica entre a Islândia e a Groenlândia. A gigante tem 3.500 metros de altura. A maior imagem de areia do mundo tinha o tamanho de 12 piscinas olímpicas e podia ser vista do espaço. Ela foi criada em 2019 em Dubai. Os artistas levaram mais de 2.400 horas para terminar o trabalho. O Sol pesa 330 mil vezes mais que o nosso planeta. A diferença de tamanho é tão grande que a Terra poderia caber 1.300.000 vezes dentro da estrela. A propósito, o Sol contém 99,85% de toda a massa do nosso sistema solar. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. A instituição educacional foi fundada em 1096 e o Império Azteca surgiu 332 anos depois, em 1428. Uma rápida constatação.
Se Oxford ainda tivesse alguns dos seus professores originais na equipe, eles estariam bem velhos hoje. Cada árvore em Melbourne recebeu um número de identificação exclusivo. Dessa forma, os residentes podiam enviar um e-mail para a prefeitura se algo acontecesse com as plantas. Mas as pessoas começaram a mandar cartas de amor para as árvores. Acho que nunca verei um poema tão lindo quanto uma sequoia vermelha. Ela não balança, né?